Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Mapelli, eu estou trazendo mais um vídeo aqui no canal As Cartas Ciganas da Tânia Durão, na hora do Denis. E o vídeo de hoje são 4 dicas super importantes na cartomancia. Se tu está começando a estudar cartomancia agora, se tu já é um profissional da cartomancia, se tu tem interesse de estudar cartomancia, eu separei essas 4 dicas bem importantes e fundamentais na nossa carreira, na nossa caminhada e até mesmo na nossa profissão como cartomante. Então, o primeiro deles é definir o estilo de cartomancia que tu vai utilizar. A gente até pode chamar em definir ou escolher a escola que eu quero trabalhar, quero aprender, eu quero fazer a leitura. Porque nós temos basicamente a escola ou o estilo europeu da cartomancia e nós temos o estilo brasileiro da cartomancia, certo? Mais particularmente falando do Lenormand, das cartas ciganas, a gente tem lá no estilo europeu o Lenormand, nada de baralho cigano, porque o baralho cigano é uma denominação aqui no Brasil, sendo que os dois são é o mesmo deck, é o mesmo baralho, é o mesmo fundamento de simbolismos e de imagens que a gente vai ter. Mas eu tenho o estilo europeu e o estilo brasileiro. Eles vão ter diferença no significado de algumas cartas, eles têm diferença em algumas técnicas de leitura e o estilo europeu traz também técnicas mais precisas de leitura de acordo com o significado e de acordo com o simbolismo que é adotado lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que definir é isso. Qual o estilo que eu quero seguir? Estilo brasileiro, estilo europeu. Não existe um melhor do que o outro, certo? Eu vou ser top porque eu vou fazer leitura com estilo europeu. Isso não existe, tá? Sempre eu tenho que acabar definindo. Posso escolher os dois? Pode, não tem problema nenhum, mas primeiro aprende um método, uma forma, um estilo e depois vai aprender o outro, tá? Porque senão começa a dar um conflito, principalmente quando eu não tenho base nenhuma da cartomancia e comecei a estudar, começa a dar conflito no significado, nos simbolismos, na forma de abertura, na forma de leitura de um método. Então, separa, certo? Estou interessado em estudar, dá uma olhada, vê o que mais te agrada no estilo brasileiro, o que mais chama atenção no estilo europeu, e daí define qual a tua linha, certo? Tem excelentes profissionais, tem ótimos professores que ensinam tanto o método brasileiro quanto o método europeu aqui no Brasil, certo? Qualquer coisa deixa aí nos comentários que eu coloco o link das pessoas que eu indico, tanto para o estilo europeu quanto para o estilo brasileiro. A segunda dica, estude, certo? Estudar. É procurar um bom profissional para te orientar, para ser o teu professor nessa caminhada. Consuma livros, tá? A gente não precisa mais hoje ficar procurando coisas na internet como era há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, onde a gente não tinha base de acordo como a gente tem hoje, com livros que tragam ou livros que já estão trazendo para a gente uma fundamentação excelente desde a história de cada um dos estilos, a simbologia muito bem precisa, muito bem fundamentada. Então, hoje em dia, a gente não precisa mais ficar pescando coisas na internet, como a gente fazia anos atrás, para tentar achar uma conjugação melhor para a gente fazer a leitura. Então, tem ótimos livros escritos já aqui no Brasil, ótimos livros que já foram traduzidos para o português. Então, consuma livros, certo? Consuma, compra livro. Vai ler livro de cartomancia. Vai ler livro da cartomancia com estilo brasileiro, se essa for a tua linha de escolha. Vai ler livros e vai buscar a fundamentação na linha europeia, se essa for a tua escolha também, tá bom? Mas sempre lembrando, jamais consuma ou compre
material plagiado ou então pirata, certo? Jamais faça isso, porque além de tu estar incorrendo num crime, numa situação criminal, dessa forma tu está desestimulando pessoas que escrevem a publicar novos materiais, a trazer o conhecimento deles à tona, a compartilhar conosco tudo aquilo que eles sabem. Então, não consuma isso. Não compre, não troque materiais que não são originais, materiais que não tenham uma procedência legal. A terceira dica, praticar, certo? Depois que eu acabei escolhendo a linha que eu vou estudar, que eu vou aprender, com quem eu vou aprender isso, os materiais que eu vou utilizar, os livros que eu vou ler, qual é que vai ser a minha fundamentação, pratica aquilo que tu aprendeu. A cartomancia nada mais é do que eu considero um novo uma nova forma de diálogo nossa. Então, seria uma nova língua, como se a gente aprendesse uma nova língua, como se a gente aprendesse um novo idioma, porque a gente vai construindo palavras através de símbolos, a gente vai construindo palavras através da imagem e a gente vai montando uma frase, a gente vai montando uma situação, a gente monta uma história. Então, antes de tu começar a atender profissionalmente, a colocar a responsabilidade da vida das pessoas na tua mão, pratica muito, faz muitos exercícios, pratica para ti mesmo, pratica para pessoas conhecidas, monta situações de sujeitos, monta uma história. Isso eu sempre falo muito nos meus cursos. Monta uma história como se um consulente estivesse chegando para ti e colocando todos os detalhes da história desse consulente, daí abre o jogo para ela. Mas pratica muito antes de tu começar a colocar o teu atendimento ou colocar o teu serviço aí na condução e na orientação da vida das pessoas, tá? E por último, a quarta dica, acrescente ou não outras práticas no teu atendimento. Ah, o que significa isso? Eu sou cartomante, ponto. Eu atendo com o baralho cigano, com o baralho Lenormand. Posso colocar reiki junto? Posso atender também com mesa radiônica? Posso falar sobre indicações de banho, cristais? Eu posso ir agregando magia, posso ir agregando feitiços, encantamentos? Posso, não tem problema nenhum. Só a única coisa que sempre a gente deve definir, a gente tem que deixar claro. Primeiro eu tenho que aprender uma coisa, depois eu desenvolvo outra e devagar é que eu vou acrescentando e eu vou colocando mais adereços, eu vou colocando mais tempero no meu atendimento, certo? Não dá pra gente, em 30 dias, aprender baralho cigano, tarô, magia, cristais e florais, tá? Não dá, é humanamente impossível. A gente leva anos até se desenvolver na cartomancia, até ter uma segurança, até ter um embasamento legal, para depois a cartomancia ou durante os meus atendimentos, se eu estou sentindo a necessidade de colocar alguma outra prática no meu atendimento, aí sim tu vai definir qual vai ser essa prática, certo? Então, quando a gente pensa em construir a nossa carreira como cartomante, isso não vem tudo em 30 dias e se resolve em 30 dias. A gente tem que cumprir esses passos e eu trouxe essas dicas aí, que é para organizar melhor a tua avaliação, é para organizar melhor o teu pensamento no momento que tu for começar a estudar baralho cigano, baralho Lenormand e se deve ou se não deve agregar outras técnicas. Eu tenho que ter alguma conotação espiritual ou religiosa. Vocês vão ver que num bom estudo de cartomancia isso fica muito bem claro que não precisa, tá? Mas seguem aí as minhas 4 dicas. Se tu tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também.
e deixa sugestão para os nossos próximos vídeos. E não esqueça, agora nessa semana eu tenho mais uma turma aberta sobre o métodos objetivos para a leitura de cartas, que eu trago um combo de 3 métodos, sim e não, Peladã e o método da meta, todos eles muito explicados, com exemplos práticos, com aulas práticas. Então, segue lá meu Instagram, porque vocês vão ver que tem o link lá desse curso, dessa turma nova que eu abri agora com esse combo de métodos, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem bem e não esqueçam, definam o método, estudem, pratiquem e depois pensem se vão colocar alguma outra técnica no seu atendimento. Beijo no coração.